Olá amigos, Diogo Francisco Simas, novamente feliz e contente, apesar dos pesares, apesar de tanta confusão no Rio de Janeiro. De início de conversa, se puder, se quiser, se não quiser também, vida que segue. Inscreva-se no canal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, ative o sininho, finalmente seja membro, enfim, aquelas coisas que são ultra necessárias. E mais uma coisa, comente se puder. Hoje eu quero falar sobre a violência no Rio de Janeiro, especificamente essa confusão que aconteceu ontem. Eu só pude falar sobre isso agora, porque batalha comum. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou ter que dar um Google aqui para poder trazer alguns dados necessários. Então aqui estou colocando um número de homicídios Brasil 2022. Que é o primeiro que eu cliquei, está aqui. 47.500 mortes, gente, é coisa demais. Isso no primeiro aqui que eu li. Deixa eu ver se tem mais algum dado aqui que possa ser analisado. Está tudo batendo nisso. Aqui num outro, 2021 dá 40.336 pessoas e 2022, 39.629 pessoas. Deixa eu fazer um teste aqui. Ó, eu joguei assim, americanos mortos no Iraque. Mais de 4.500 soldados americanos também morreram. Tá, deixa eu colocar aqui americanos mortos no Vietnã. Foi uma guerra muito longa. No Vietnã, foram 58.000 soldados mortos na guerra. Uma guerra que durou, salvo engano, de 67 a 73. Ou seja, o número do Brasil é um número aterrador, é um número de guerra, só que isso aqui é anual. Ou seja, nos Estados Unidos, uma guerra que eles fizeram, morreram em torno de 50.000 pessoas, 50.000 homens. 60.000 homens, na verdade, perdão, em torno disso, sem diminuir as mortes, lógico, sem diminuir essa tragédia humana. Mas no Brasil esse número é da violência urbana. Então, de vez em quando as pessoas se chocam com o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora, como se essa fosse uma coisa nova. E não é. Isso é muito comum. Eu vou falar da minha realidade aqui no Rio de Janeiro, que é uma realidade que eu convivo muito bem. E por que convivo muito bem? Porque eu tenho que aprender a viver nisso, tive que aprender desde cedo, sou carioca da gema. Conheço até por questão de profissão. O que acontece? Eu sou um advogado criminalista. O advogado criminalista não defende crimes. O advogado criminalista ele defende pessoas que supostamente estão envolvidas em alguma atividade supostamente ilícita. E o tema é esse, suposto. Alegadamente ilícita, porque você não sabe, você vai investigar. E você pode fazer isso de maneira muito séria, sem mentir, sem denegrir a imagem de ninguém, defendendo os direitos do seu cliente, sem defender o crime. São coisas completamente diferentes. Mas por questão de trabalho, eu sempre tive que lidar muito com delegacia de polícia, com batalhão de polícia, fóruns, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E eu posso garantir a vocês, a esmagadora maioria dos policiais é séria. Isso não é piada, não é brincadeira, isso eu garanto para você. E quem milita na área sabe. A esmagadora maioria dos policiais é séria. Isso é um fato. Ah, mas a milícia do Rio de Janeiro. Eu vou chegar lá. O Rio de Janeiro é uma cidade muito diferente para quem não é carioca. E quando você sai do Rio, como eu já tive que morar algumas vezes fora do Rio, você vê o quanto que o Rio, de fato, ele é muito diferente. Por quê? A geografia do Rio, a periferia, ela fica dentro da cidade. Normalmente, nas cidades grandes, a periferia fica mais afastada. E aqui não vai nenhuma questão de ser um deselogio, um elogio. Não, é só uma característica, não é um defeito do Rio. Mas como a periferia, o Rio é uma cidade montanhosa, para onde você olha no Rio tem pedra. Então, nos morros, acaba que ficam localizadas as periferias dentro da cidade. Isso torna a cidade muito misturada, muito promíscua no sentido puro da palavra, da miscigenação, da mistura. E torna a cidade muito diferente. Então é muito comum, por exemplo, você estar em determinados ambientes, como numa praia, e você ter ali um artista, um jogador de futebol, um miliciano, um traficante, e acaba que todo mundo tem que conviver, um policial, porque não tem muito o que fazer. Ah, mas por que ele não prende o miliciano? Porque não tem mandado de prisão, não é tão simples assim. Por que ele não prende o traficante? Porque não tem mandado de prisão. Nada é exatamente tão simples numa cidade tão complexa. Então, se você for em alguns condomínios do Rio de Janeiro, não vou dizer em todos, e também não tenho aqui um censo para dizer se é maioria ou não, mas se você for em alguns condomínios do Rio de Janeiro, principalmente da Barra e do Recreio, você vai ter ali juiz, você vai ter ali promotor, você vai ter ali defensor, advogado, você vai ter político, você vai ter jogador de futebol, você vai ter miliciano, você vai ter bicheiro, você vai ter traficante. Isso é um fato. Em todos? Não.
mas em alguns você tem exatamente isso. E essas pessoas essas pessoas elas vão ter que criar maneiras de conviver nesse ambiente, que é absolutamente caótico. Mas a violência urbana no Rio de Janeiro, que começou a ficar maior nos anos 80, por questões realmente de proibição de você combater traficantes, combater tráfico de armas, coisas desse tipo, mas a violência, uma questão no Rio de Janeiro que aconteceu, que foi muito grave, eu coloco isso no Brasil, mas no Rio de Janeiro em específico, é que nós perdemos a noção do absurdo. Um filme que eu gosto muito, e é claro que é uma grande fantasia, porque a máfia não era assim, é O Poderoso Chefão. Mas quais são as partes que eu gosto do Poderoso Chefão? Uma especificamente foi quando Michael Corleone, que era o filho, que era o Al Pacino, que era o filho do Poderoso Chefão, o Don Corleone, o Vito Corleone, que era o personagem do Marlon Brando, ele resolve matar um policial corrupto. As pessoas debocham dele, até que concordam. E era um policial muito corrupto, mas ele tem que fugir do país. Por quê? Porque se ele matasse um policial, aquilo daria um rolo absurdo. No Rio de Janeiro se perdeu. A polícia é muito maltratada, ela não é respeitada e fazem o que querem com ela. Estava falando do Michael Corleone, personagem do Al Pacino no Poderoso Chefão, um dos filmes que eu mais gostei de ver. Só para poder constar, tá? A máfia não era aquilo ali é uma fantasia. Mas enfim, o Michael Corleone, o filho do Don Corleone, do Vito Corleone, o personagem do Marlon Brando, para ele matar um policial corrupto, ele tem que fazer um movimento absurdo. Ele sai do país, ele tem que fugir, as pessoas queriam caçar, a família dele começa a ser perseguida. Por quê? Porque você não pode matar um policial nos Estados Unidos. O que eu estou querendo falar com isso? Nos Estados Unidos, se uma pessoa matar um policial, os próprios bandidos vão atrás, porque tem bandidagem em qualquer lugar do mundo, tem criminalidade em qualquer lugar do mundo, isso não tem para onde correr. Isso é inerente à condição humana. O ser humano ele é chegado a fazer besteira. Mas no Brasil se perdeu a noção do absurdo. Então matam-se policiais à torta direita e nada é feito. Uma série de fatores, dentre elas porque as leis brasileiras são verdadeiras piadas. Isso eu falo com tranquilidade, como eu disse no início do vídeo, porque eu sou criminalista. O que ocorre? Você tem penas baixíssimas proporcionalmente e você tem benefícios que eles são dados com muita facilidade para qualquer pessoa. Então, é claro que num sistema como esse, a tendência é que o crime compense. Isso eu ouvi no meu terceiro período da faculdade, primeiro período de Direito Penal. Um professor meu criminalista, um grande advogado criminalista, ele perguntou, o crime compensa? Ele, no Brasil, é claro que compensa. Ele, é evidente que compensa isso. E no Rio de Janeiro, esse absurdo é levado muito a sério, por assim se dizer. Não é razoável que em uma cidade haja roubo de carros com fuzis. Isso acontece, é noticiado e nada é feito. Então quando acontece alguma coisa diferente, como ontem, parece que o mundo acabou. Só que isso é corriqueiro. Repetindo, no Brasil nós temos em torno de 50 mil homicídios por ano. Esse é o número de guerra. Nós já estamos em guerra e as pessoas fingem que não. É possível solucionar o problema da segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil? Algumas questões têm que ser levantadas. Para você poder resolver isso, a primeira coisa que teria que acontecer seriam leis mais duras. Porque o crime ele não tem origem na liberdade, ele tem origem na impunidade. Vira e mexe aparece algum café com leite falando assim, vamos proibir as armas. Tá, primeiro de tudo, quem mata não é a arma, quem mata é a pessoa. Então não vai ser um objeto inanimado que vai causar problema, não é isso. O problema todo está na falta de punição severa para as pessoas que cometem crimes. Há leis demais no Brasil, as leis deveriam ser mais regionalizadas, o que é muito complicado em termos criminais, porque a Constituição não permite isso. Então seria uma mudança drástica que não ocorrerá. Agora, há uma questão cultural muito complicada no Rio de Janeiro. Como eu disse no início do vídeo, o Rio de Janeiro é uma cidade muito misturada. O Rio de Janeiro é uma cidade muito promíscua no sentido puro da palavra, no sentido etimológico mesmo, uma cidade muito misturada. Então, como eu disse, você tem nos condomínios, por exemplo, da Barra da Tijuca, em grande parte deles, não fazendo uma outra generalização, policiais, milicianos, gente honesta, juiz, jogador de futebol, promotor, você tem de tudo ali. E as pessoas são forçadas a conviver. Tá. Agora, a questão do Rio de Janeiro, como é que você vai começar a transformar isso num ambiente melhor? Você teria que ter leis melhores, que não ocorrerão. Você teria que ter uma polícia mais bem remunerada e mais cobrada, que não ocorrerá. Você teria que ter um pouco mais de controle das fronteiras para que menos armas e menos drogas chegassem ao Rio de Janeiro. Isso também não ocorrerá. Mas há um problema que, para mim, é o primordial dessa história toda, que é a questão cultural. Quando se quer reduzir de fato a violência em algum ambiente, você vai ter que punir todo tipo de crime.
nos pequenos aos grandes. Então, por exemplo, você não vai poder mais aceitar que as pessoas pichem os muros, e não só crimes, tá? Condutas, por assim se dizer, contra a lei, mesmo que sejam ilícitos de natureza civil, administrativa, você não vai poder, as pessoas não poderão mais parar seus carros nas calçadas, não poderão mais jogar lixo nas ruas, vão ter que andar mais na linha, beber e dirigir vai dar um problema de verdade. Então, para você começar a diminuir a questão da violência no Rio de Janeiro e no Brasil, muito provavelmente todo mundo vai ter que andar mais na linha. As pessoas terão que ser mais cumpridoras da ordem, respeitar mais a lei, fazerem as coisas de maneira mais correta. Será que o brasileiro, ele quer isso? E se você gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe. Se você gostou, inscreva-se no canal. Se não gostou, inscreva-se no canal, até para criticar, não tem problema não, eu não ligo, eu não vou ficar magoado com você. E ative o sininho. Futuramente seja membro e daqui a pouco, brevemente, muito em breve, alguns livros no mercado. Catarina e o Menino Bonzinho, Liberta e O Amor Baleado. Alguns livros estão saindo por aí e virão outros. É isso. Beijo a todos, boa noite e que Deus nos ajude, porque o Rio de Janeiro, ô cidade estranha.